quantas vezes for preciso, quantas vezes for necessário. Recomeçar não é fácil. Recomeçar é muito difícil. Porque quando nós falamos em recomeçar, nós estamos falando de trazer memórias que talvez não foram tão boas. Recomeçar às vezes traz muita mágoa, traz muito rancor, traz muito trauma. E também desperta nossas falhas, nossos erros. Recomeçar não é fácil, porque já existe uma base. Já existe ali um princípio. Mas nós temos que fazer isso quantas vezes for preciso ou for necessário. Nunca você pode negociar princípios e valores. Isso não é possível. Porque são coisas que não têm preço. Mas talvez métodos, formas, enxergar um cenário, enxergar que é necessário talvez mudar alguma coisa, enxergar que talvez seja preciso voltar a estaca zero, regressar, mas recomeçar é preciso e é necessário. Abra sua Bíblia em Lamentações, no capítulo 3, versículos 21 a 24. Lamentações, capítulo 3, 21 a 24. Recomece quantas vezes for necessário. Todos acharam? Está projetado aqui, mas se você puder acompanhar na sua Bíblia também, vai ser bom você acompanhar na sua Bíblia. Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 24, diz assim: todavia, lembre-me também do que pode dar-me esperança, graças ao grande amor do Senhor, que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O profeta Jeremias, ele começa então a escrever este livro, como o próprio nome diz, de lamento, de dor. O povo de Israel estava vendo a destruição de Jerusalém, e ele então no capítulo 3, ele vai dar uma pausa na sua angústia, ele vai dar uma pausa no seu lamento, e vai reafirmar a esperança em Deus. Se você quer recomeçar, você primeiro tem que entender que a fonte do recomeço é Deus. A fonte do recomeço é Deus. As suas misericórdias são inesgotáveis. Irmão, se você entender a palavra misericórdia, se trazer a forma literal dela, dá o sentido de um amor leal, de um amor firme e amor constante. Recomeçar só é possível porque Deus é a fonte inesgotável de misericórdia por nós. E é Ele que nos dá força para recomeçar, mesmo quando tudo parece que não vai dar certo. Talvez você está vivendo uma grande desilusão. Talvez você tenha vivido e está vivendo algo que está sendo muita marca de dores. E você talvez já até pensou assim: eu não precisava nem ter nascido hoje, nem ter acordado neste dia. Talvez as pessoas estão olhando para você dizendo o seguinte: não vai dar certo, já chegou o seu fim. Porque essa era a visão do povo de Israel, vendo Jerusalém destruída. Jeremias tinha falado: arrependei-vos, volte para Deus. E eles ignoraram a mensagem, ignoraram aquilo que está sendo falado por Deus. E ele então começa a se lamentar. E de repente, irmão, nós temos vivido isso também. Um relacionamento que não deu certo, uma tentativa que não deu certo, uma construção que não deu certo,
Recomeçar não é uma fraqueza, mas é um privilégio concedido pela compaixão divina. Então, se você quer recomeçar, tire isso da sua cabeça. Você não está demonstrando fraqueza, mas sim força. Eu vou conseguir me levantar. Tem uma expressão que eu ouvi essa semana que me deixou muito marcado por isso. O aluno chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou defendendo todas as matérias e nem chegou o quarto trimestre ainda. Ele já sabe que não vai conseguir. Mas sabe o que eu estou acreditando? Que nas recuperações eu vou passar. O olho dele brilhava. Se sentia aquela verdade no olhar dele. Toda segunda-feira nós temos uma reunião lá. Eu trouxe essa palavra à reunião. E as professoras, os professores que trabalham falam assim: ele tem mudado muito. Ele tem se empenhado muito. Um teólogo, sobrenome Tozer, ele fez uma afirmação nos seus discursos. Ele diz assim: a misericórdia de Deus é como um rio incessante, sempre fluindo e sempre disponível. Quando você entende isso, o seu coração se motiva. Quando você entende que Deus, que vai te dar força para você recomeçar, chega em qualquer área da sua vida, você acaba ignorando o que passou de errado para trás. Quando você estiver no pior momento da sua vida e achar que é o fim, recomece. Não tenha vergonha de chegar, ei, não deu certo, mas eu quero recomeçar. Eu quero começar de novo. Eu quero avançar. Salmo 103, versículo 8 assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longano e assaz benigno. O Senhor é a nossa fonte do recomeço. Não são pessoas, e nem o seu dinheiro. Tem pessoas que acham que precisam de muito para recomeçar. Você só precisa de Deus. Porque pessoas, muitas vezes, vai te parar. Esse pai não vai dar certo. Quando nós estávamos aqui pós-enchente, 2020, pós-enchente, eu vi algumas pessoas dizendo: nós vamos mudar de Papatuba, nós vamos acabar com isso, não vai dar certo. Muito comércio, né? A maioria dos comércios foram em Itaópolis, Coutinho também teve aquela passagem. Se os irmãos não repararam, de 2020 até 2024, o nosso lugar tem avançado na área do comércio. Tem avançado. O pessoal tem crescido, tem multiplicado, tem prosperado aqui nesse lugar. Antes, eu lembro a primeira mensagem que eu preguei pós-enchente, os irmãos talvez não vão lembrar. O título foi Prontos para Recomeçar. Já falei de Neemias, quando viu lá tudo destruído, ele disse: olha, vamos reerguer. Lutem pelas suas famílias. Lutem. Pegue uma arma para uma mão e lutem pelas suas famílias. Reerguer. Recomeçar, reerguer. O recomeço, irmãos, ele é diariamente renovado. Como nós vemos no texto, renova-se a cada manhã. Então todo dia a gente recomeçar. Talvez você brigou com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos, com a sua família. Está sem se falar. Mas recomece de novo. Sente lá. Vai começar. Sabe por quê, irmão? A cada amanhecer
Deus nos presenteia com uma nova página em branco, para você escrever a sua história. Vamos começar a escrever a história de novo. Qual foi a história que você escreveu hoje? Eu comecei a falar um pouco, eu acordei, ajeitei algumas coisas da igreja, joguei algumas coisas que eu tinha que fazer, fui lá para casa da minha mãe, lá nos almoçamos, voltei para casa, vi o Flamengo ser campeão mais uma vez, cheguei à igreja, brinquei com o pessoal do louvor, como sempre faço. Mas eu posso escrever essa mesma história amanhã? Amanhã, quando eu me levantar, se me levantar, Deus me deu uma nova página para eu escrever uma nova história. Recomeçar da onde eu parei. Me permite, irmãos, a gente perde tempo demais por coisa que não vale a pena. Eu vou falar para os irmãos aqui, não é um desabafo, não é. Mas talvez está perdendo tempo demais com o coração cheio de pedra. E amanhã a gente não vai poder ter oportunidade de mudar isso. Depois, irmãos, que alguém morre, acabou. Ou é a vida eterna, a morte eterna. Acabou. E talvez é isso que nós vamos estar lembrando quando a pessoa estiver no caixão, ou que nós estejamos no caixão. Por que eu não fiz antes? Por que eu não perdoei antes? Por que eu não falei antes? Por que eu não restaurei o relacionamento antes, a comunhão antes? Por que eu não falei para alguém a importância dele ou dela para mim? Por que eu não cheguei para o meu pastor e disse: meu pastor, estou com você, vou caminhar, mesmo eu não concordando com as coisas que você faz. Ô pastor, por que eu quero pregar, eu quero fazer alguma coisa? Sabe qual é o problema? É que nós não sabemos usar a página em branco que nós recebemos todos os dias. Nós ficamos remoendo ontem. Uma expressão, ficamos ruminando o ontem. E aí Deus te dá uma página em branco. Vai lá, reescreve a sua história hoje. Te dá uma caneta, vai lá, eu estou com você. Vamos mudar aquilo que aconteceu de ruim. Mas não. Nós esquecemos disso. Sabe por que nós esquecemos? Porque nós ficamos reféns dos nossos fracassos passados. Nós queremos viver nisso. Esposa e esposo que brigou ontem e vai ficar a semana inteira sem se falar. Estou falando por mim, irmãos. Eu não estou apontando o erro de alguém, não. Eu fiquei uma semana sem falar com a minha esposa. Uma semana. Foi a pior semana da minha vida. Eu achei, que ela ia me procurar para conversar comigo. Quando que uma mulher vai dizer assim: você tem razão? A minha filha está aqui, não. Quando que a mulher vai fazer isso? Mas eu falei, pastor Gerson, assim, eu só vou falar com ela quando ela me pedir desculpa. Sabe quem me deu um toque? Minha filha. Ela chegou assim: pai, você está tão estranho. Se eu tivesse morrido naquela noite, sabe qual a imagem que minha filha ia ter de mim? O pai estranho. Aquilo startou no meu coração uma palavra, que a última lembrança que as pessoas vão ter de você tem que ser a melhor possível. Então todos os dias eu escrevo uma página para que a última lembrança dessa pessoa seja a melhor possível. Sabe por quê? O amanhã não nos pertence. O amanhã eu não tenho controle sobre ele.
nós renovamos as nossas forças nele, porque ele que nos dá todos os dias nova força. Toda manhã é uma prova de que Deus não desistiu de nós. Charles Spurgeon. Por que nós temos desistido das coisas então a cada manhã, se Deus não desistiu de nós a cada manhã? O que eu estou dizendo para os irmãos é que todos os dias é dia de recomeçar alguma coisa na nossa vida. Alguma coisa de recomeçar. Porque nós erramos no dia anterior. Quem nunca errou hoje? Quem não cometeu nenhum erro hoje? Todo mundo, você só fez acertos hoje? Então você tem a oportunidade de recomeçar no lugar que você errou. Isso nós temos que entender. Quando o pessoal está ensaiando no louvor, eu acho legal por isso, porque quando há um erro no louvor, eles param daquele lugar e aí falam assim, está errado aqui. Eu não entendi nada, para mim está tudo muito bom, mas eles que tocam, eles que cantam. E para mim está tudo muito bom. Aí eles voltam daquele lugar assim, vamos acertar aquilo que nós erramos? Nós temos a oportunidade de fazer isso. Porque lá em Isaías 40, 31 diz assim, mas o que esperam no Senhor renovarão as forças. E aí nós temos que entender que recomeçar é com esperança. Nele, porém, a minha esperança. A esperança é o combustível que nos permite recomeçar quantas vezes for necessário. Esperar. Quando nós vamos esperar, não é você ficar sentado esperando as coisas acontecer, não. Esperar é uma confiança paciente e constante que o Senhor vai estar agindo em nossas vidas. Mas muitas vezes você já parou no meio de um nada e clamou pelo nome do Senhor e esperou o socorro. Quando eu olho o pessoal que tem comércio aqui na igreja, quando falaram assim, a crise, sabe qual foi a mais frase nós mais ouvimos? Os pessoal aqui da igreja? Nós temos esperança que isso vai passar. E aí persistiu. Veio a pandemia. Eu ficava imaginando, meu Senhor, o que eu vou fazer com o pessoal que tem comércio aqui na igreja? Que palavra que eu vou dar para eles? Quando o pessoal fala assim, fica em casa, eu vá para a rua. Aí se acontecesse alguma coisa, eu falei, Senhor, eu não tenho palavras para dizer para o pessoal no comércio da nossa igreja, mas eu não vou fechar as portas dessa igreja para que os corações deles sejam confiantes. Aqueles que quiserem sentar nessas cadeiras, vão sentar, vão assistir os cultos, nós vamos transmitir os cultos, mas nós não vamos deixar de levar a esperança ao coração das pessoas. Irmãos, a pandemia não levou ninguém, irmãos. A Cotuba não teve ninguém que eu saiba que morreu na pandemia de Covid. Até você pegou, né, Zé? Minha mãe pegou 4 vezes o Covid. Não pegou que na igreja não, né? Entende, irmãos? Quando você espera, quando você tem confiança e paciência no Senhor, Ele vai agir. Deus não vai ser alguém que vai ficar te deixando ao léu, como diz aí. Deus é uma força ativa em nossas vidas. É Ele que nos move. E recomeçar existe esperança e confiança no Senhor. Aquele texto de Lucas capítulo 5, quando Jesus fala aos pescadores, volte lá no lugar do fracasso, recomece de lá. E eles jogaram as suas redes e apanharam grande quantidade de peixe. Teve um sinal muito marcante da confiança e esperança. Pedro se coloca aos pés de Jesus e diz assim,
Me faça de tudo, porque eu não sou digno disso. Muitas vezes Deus vai te levar, vai me levar para lugares de fracasso, para recomeçar. Um dia, irmão, no meu ministério, eu tive que recomeçar. Eu vi que estava dando tudo errado na minha vida ministerial. Eu falei, peraí, está dando tudo errado. E aí que Deus coloca pessoas para te ajudar. Minha esposa sentou comigo na mesa, deu um tapa na mesa e falou assim: não foi um homem que te chamou ao ministério, foi o Senhor que te chamou ao ministério. Você não vai deixar esta igreja porque uma pessoa quer mudar a sua visão. Não é que não, é uma igreja. Está ali o ministério. Se for lá, conhecer lá. Saímos de um grupo pequeno para mais de 100 pessoas numa igreja e construímos um templo novo naquele lugar. E depois de um tempo, Deus me trouxe para cá para eu ter paz, amor e coração. O que eu estou falando para os irmãos é que você e eu precisamos confiar no Senhor para recomeçar. Depositar a nossa esperança nele. Jeremias vai declarar que o Senhor é tudo o que a sua alma precisa. Tem uma frase de Joe Stott, que diz assim: o coração que descansa em Deus sempre encontrará esperança para recomeçar. E aí eu vou no texto de Romanos 15, versículo 13, que o Deus da esperança nos encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. É preciso fazer isso. É preciso então você entender que recomeçar é um privilégio divino que só é concedido pela fidelidade de Deus. Eu gostaria de trazer para você algumas questões. E talvez você se encaixar nela. E se você se encaixar, não foi porque alguém me contou, não. Mas é porque é preciso falar. Cada dia é uma oportunidade de recomeçar sob a graça de Deus. Como está a sua vida hoje? Se você pudesse colocar numa balança, que área da sua vida você precisa recomeçar? Primeiro, mate ou extermine as coisas que te impedem a recomeçar. Porque a queda não define o justo, é a sua persistência em se levantar que faz. Então talvez você tenha vivido tempos difíceis. Mas posso falar uma coisa? Cada queda é uma lição e cada recomeço é uma vitória. O problema, irmãos, é que recomeçar de verdade vai te confrontar. Está aí talvez que você e eu não queremos ser confrontados. Sabe por que as coisas recomeçam? Alguém quer falar? Sabe por que tem que recomeçar alguma coisa? Por quê? Porque deu errado. E aí está a grande questão. Nós não queremos estar errados. Não queremos estar errados. Esse é o grande problema. Que para eu recomeçar eu tenho que reconhecer que eu erro. Ah, mas eu sou bom demais para errar. Eu sou muito bom, nunca cometo erro. Sabia que você acha muito bom, que acha que nunca vai errar, são aqueles que não aceitam quando alguém erra? Que estão sempre? Eu nunca errei, então eu não aceito que ninguém erra comigo. Uma hora você vai errar. E é nessa hora
precisa entender o recomeço. Porque não adianta nada você achar e deletar aquilo da sua vida. Não, já que eu errei, então eu vou pular. Uma hora ou outra, no meio da sua história, ficou um papel com erro. E na hora de uma avaliação, aquele erro vai ser apresentado para você. Quer receber um presente hoje? Quer receber um presente? Então feche seus olhos agora que você vai receber um presente. Imagine que você esteja agora conversando com Jesus. E ele está te perguntando assim, chamando pelo nome, fulano, fulano. Aonde você quer recomeçar na sua vida? Qual é a área que você tem que recomeçar na sua vida? Eu estou aqui. Eu estou te dando um papel branco. Eu quero reescrever a sua história. Mas você precisa falar qual a área que você quer que reescreva essa história. Sabe por quê? Talvez o que você mais ouviu na sua vida inteira foi a palavra: você não serve para nada. Você é incapaz. Você foi o pior erro da minha vida. Se eu soubesse que você seria assim, eu nem queria ter te conhecido. Você acreditou nisso. Talvez o mundo te fez assim. Pessoas te machucaram. Pessoas traíram a sua confiança. Pessoas trouxeram mágoas ao seu coração. Talvez a igreja trouxe mágoas ao seu coração. Porque a igreja comporta com homens. Homens falam. E você não consegue recomeçar nada na sua vida mais por causa de um erro, de uma falha. Mas a oportunidade é essa. Em que área da sua vida você precisa recomeçar? Recomece quantas vezes for preciso. Só não pare. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu posso dizer uma coisa: o Senhor tem algo para você que nem eu, nem sua esposa, nem seu esposo, nem seu pai, nem sua mãe, ninguém pode te dar, que é paz ao seu coração. É limpar, tirar tudo que não presta, tudo que te fizeram, e reescrever uma história limpa, sem mancha. Eu quero desafiar você. O Luan está cantando uma canção. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu precisaria de orar por você. Eu gostaria de dizer para você que o Senhor tem algo para você que ninguém pode te dar. Só Ele pode te dar. De repente, o que está faltando para você é acreditar verdadeiramente que Ele pode e vai fazer algo que ainda você não experimentou. Então comece a falar: Senhor, eu estou aqui nesse lugar. Senhor, eu estou aqui nessa casa. Eu estou nesse lugar onde tem pessoas reunidas, porque eu queria ouvir algo que me tocasse. E talvez nada te tocou aqui, só te confrontou. Porque o Evangelho não é conforto. O Evangelho é confronto. E esse confronto é que te conforta. Esse confronto que te dá fé. É a fé que te aproxima de Deus. É a fé que move a sua vida. É a fé que restaura o seu ânimo. É a fé que restaura aonde você parou e te dá força para recomeçar. Eu quero orar por você.
sabemos que o Senhor é a base disso. Talvez muitas coisas tenham contribuído para você desistir, para você não mais caminhar, para você não mais viver. Mas Deus está te chamando para algo novo, para coisas novas, para viver no extraordinário, sair das águas rasas e começar a